Cortes e seções são artifícios de desenho técnico utilizados para representar detalhes internos de um objeto ou de um conjunto de peças montadas. Olhem só, nessa figura nós temos uma projeção ortogonal, simples, na qual as arestas não visíveis estão representadas pelas linhas tracejadas. Nós podemos saber como que é a geometria interna do objeto, mas se nós pegássemos esse objeto e cortássemos ele ao meio, como nesta figura, poderíamos visualizar de maneira mais clara como esse objeto é por dentro. Então, cortando esse objeto e fazendo a projeção disso, temos a seguinte figura. Notem que nesta figura, aquelas arestas que eram não visíveis passaram a ser arestas visíveis. Os contornos não visíveis passaram a ser arestas visíveis. Além disso, podemos identificar aí a presença de dois objetos. Pela hachura, podemos identificar que eram duas peças montadas. Olha só, nesse objeto, nós temos 3 furos, cada um deles com uma característica diferente. Ficaria difícil de visualizar se nós fôssemos fazer a projeção dele. Os detalhes ficariam difíceis talvez de serem cotados, Então, para facilitar, a gente vai fazer um corte neste local aí, que a gente chama de plano de corte. Toda a vista em corte, a gente considera que temos um plano de corte, um plano secante, que é o que separa o objeto. Então, neste plano de corte, o objeto foi separado em 2 metades. Aqui, nós podemos visualizar uma delas. Agora, aqueles detalhes que não estavam tão claros, passam a ficar bem mais claros. Aqui, então, temos a vista superior, e esta linha com setas nas pontas indica a posição do plano de corte. E aqui nós teremos, então, a nossa vista em corte projetada. Vale lembrar que não se costuma utilizar perspectiva em corte, como está aí, a não ser em casos específicos. Um grande exemplo de aplicação de um corte é em plantas baixas da construção civil. Podemos observar que uma planta baixa nada mais é do que um corte feito a meia altura de uma casa, porque se fizéssemos a vista superior da casa, teríamos apenas a visão do telhado. E se tentássemos colocar os detalhes internos com linhas tracejadas, dificilmente poderíamos identificar todos os detalhes. Então, fazemos um corte, passando o plano de corte a uma altura que dê para identificar onde estão as portas e as janelas, e daí surge então a planta baixa. Pessoal, como eu falei, o plano de corte precisa ser indicado, a sua posição. Aqui nós temos então a linha de corte. A linha de corte é que ela indica a posição do corte na vista de origem. Ela é composta pela linha do tipo traço ponto ou traço longo e curto, estreita, com extremidades largas. Ela é igual à linha de centro. No entanto, as extremidades desta linha são engrossadas. Além disso, a linha de corte possui setas que indicam a visualização do corte, acompanhada de letras que indicam o nome do corte. No caso, temos o corte AA, e ele está sendo visto de baixo para cima. Agora, notem que nós temos a hachura. A hachura, nas vistas de cortes ou seções, ela deve ser feita na interseção do plano secante com as partes maciças do objeto. Sempre que eu tenho hachura, eu devo colocar ela geralmente a 45 graus, com linha estreita. Mas, se a minha peça estiver inclinada, como no exemplo aí da figura B, eu farei a hachura na posição contrária, a 45 graus, de acordo com a aresta, o que, neste caso, acabou deixando a hachura na posição vertical. Em figuras que eu tenho o eixo principal inclinado, eu também vou mudar a inclinação. Agora, quando eu tenho parte da peça que tem um detalhe a 45 graus, e o restante não, o que eu posso fazer?
fazer uma inclinação da achura um pouco diferente da inclinação de 45 graus, que é o caso mostrado aí na figura D. Aqui então, né, temos a vista inclinada e a achura está na vertical. E aqui nós temos um detalhe da peça em inclinação e a achura com um ângulo diferente de 45 graus. Em desenhos de conjunto com mais de uma peça, as peças adjacentes deverão ser achuradas com inclinação ou espaçamento diferentes. Olha só, aqui nós temos peças adjacentes. E a achura foi feita cada uma para um lado. Tá? Não é o mesmo objeto, são dois objetos que estão montados um no outro. Então o que a gente faz? Inclina a achura para um lado e no outro objeto inclina a achura para o lado oposto. Se, né, como aqui eu tenho mais de dois objetos, o que eu também posso fazer? Posso fazer uma diferenciação no espaçamento entre as linhas da achura. Com isso eu também consigo identificar que há um terceiro objeto aqui. Existem vários tipos de achura e elas são utilizadas também para indicar de qual material que a peça é feita ou de qual material que o projeto vai ser construído. Né? Então tem o ferro fundido, o aço, né? Outro exemplo da engenharia civil é o concreto. Aliás, da engenharia civil não, né? De todas as engenharias. E, se vocês observarem o último exemplo aí do lado direito, temos a achura de madeira. Notem que, para um corte transversal, essa achura tenta imitar o que é uma madeira cortada transversalmente. Já acima aí da peça, podemos ver aquelas ranhuras da madeira quando ela é cortada no sentido longitudinal. O que é corte e o que é seção? Corte é quando o desenho mostra não apenas o plano onde a peça foi cortada, mas tudo o que pode ser visto além deste plano. Olha só, aqui nessa figura tem o plano de corte, né, e na sequência a peça em perspectiva. Então a vista em corte dessa peça fica assim. Notem o seguinte, que além do plano de corte, eu tenho uma aresta que está depois do plano de corte. Essa aresta, observem, ela está representando essa aresta aqui, ó, que não pertence, né, ao plano onde a peça foi seccionada, né, aonde que está representado pela achura, né? Então, na vista em corte, tudo que está além do plano de corte pode ser visualizado. Notem, é diferente de aresta não visível. Aqui não foi colocado nenhuma aresta oculta, apenas aquelas arestas que são visíveis após a seção do objeto. Já uma seção é quando o desenho mostra apenas a interseção da peça com o plano de corte. Por exemplo, isso aí é um eixo, na ponta dele eu tenho um rasguinho, né? Eu passei um plano de corte e, se eu posicioná-lo ele aqui, ó, eu tenho a vista lateral com indicação do plano de corte. Tá? Se eu resolver fazer uma seção, essa figura fica desse jeito. Notem que aqui eu não tenho aresta, eu não tenho aquela arestinha que está depois do plano de corte. Eu tenho apenas a seção da peça aonde passou o plano de corte. Agora, se for um corte, apresenta essa linha aqui, que está representando essa aresta de cá, né? Então, podemos observar que depois do plano de corte, né, a seção não mostra, já o corte mostra aquela aresta que está depois do plano de corte. Exemplos de seção. Então, onde a gente aplica a seção? Geralmente a gente aplica a seção quando a gente quer mostrar, né, uma parte específica do objeto. Aqui nesse exemplo eu tenho um eixo com seção variada, né? Ele começa de uma maneira, mostrada aí na seção AA. Na figura seguinte temos a seção BB. Podemos observar que neste ponto temos rasgos nos dois lados do objeto. Já na seção representada pelas letras C, C, observamos que há um rasgo na parte inferior do eixo. E na última seção, a seção DD,
temos um rasgo na parte superior do eixo. Aqui podemos também fazer o seguinte: essa primeira figura aí, ela é como se fosse uma barra sextavada. Esta barra é maciça. Como eu posso identificar? Porque nela está colocada a seção transversal desta barra, né? Ela é hexagonal e maciça. Agora, na figura do meio, podemos observar que a seção ela é de um tubo, né? Se olharmos para a vista lateral, veremos apenas este retângulo aí. Agora, com a presença da seção no meio da peça, podemos identificar que se trata de um tubo. Já a última figura, nós temos uma seção em C, né? Uma viga C ou uma viga U, né? Esta seção foi colocada no meio da ruptura da vista. Ruptura é o que a gente vai ver mais adiante. Tipos de corte. Existe o corte longitudinal, transversal, corte em desvio, meio corte, corte parcial. O que é um corte longitudinal? Ele é realizado no sentido longitudinal do objeto, que é qual? O sentido onde eu tenho a maior dimensão. Por exemplo, esta peça aqui, fizemos um corte no sentido longitudinal. E aqui, na direita, apresentamos, né, esta vista. Só tem um detalhe aqui, que eu preciso fazer uma observação. Notem que aqui não foi achurado, né? Apesar de ter material fazendo interseção com o plano de corte, eu não pus a achura aqui, porque se trata de uma nervura, e nervuras não são achuradas. Por que eu não vou fazer uma achura? Observe o seguinte exemplo. No lado esquerdo, eu tenho um objeto maciço, trapezoidal, e no lado direito, eu tenho um objeto que tem um perfil L e no meio deles apresenta uma nervura que é utilizada para reforçar a estrutura. Se eu fizer um corte no meio da peça, na região da nervura, eu vou ter a mesma seção transversal. Mas, para diferenciar um objeto do outro, a nervura da peça da direita não é achurada. E assim a gente consegue diferenciar o que é um objeto maciço do que é um objeto que possui apenas uma nervura. Corte transversal é o corte realizado no sentido transversal da peça. Tá aí no lado esquerdo nós temos a peça seccionada transversalmente, no lado direito foi desenhada a seção transversal desta peça. Corte em desvio é utilizado para representar detalhes que não estão alinhados. Por exemplo, notem essa peça aqui. Eu tenho furos, né, que estão mais voltados para a lateral. E no meio, no centro do objeto, eu tenho, né, um furo retangular. Então, se eu fizesse um corte simplesmente ao centro deste objeto, eu veria apenas, né, o perfil do furo retangular. Se eu fizesse um corte apenas na extremidade da peça, na borda da peça, eu veria apenas os furos redondos. Então, o que eu faço? Eu faço um desvio no corte, que é o que está mostrado aí nessa figura da direita. Como que eu vou representar esse corte em desvio? Olhem só, na figura aí, a terceira figura, podemos observar a linha de corte. A linha de corte aqui, ó, está mostrando uma mudança na direção do corte. Como se eu cortasse, resolvesse desviar o corte, né? Isso é feito para mostrar todos os detalhes da peça. Notem que na vista em corte, que está acima, né, aquelas arestas que surgiram em virtude do desvio do corte, elas não são colocadas, tá? A gente ignora essa aresta que apareceu aí, né? Porque na verdade ela não faz parte da peça, ok? Eu coloco apenas as arestas que realmente fazem parte. Aqui eu tenho um meio corte. O meio corte é utilizado para representar no mesmo desenho a parte interna e a parte externa da peça. Veja o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse objeto e vou cortá-lo na região desse traço escuro. Agora, a figura está sem aquela parte que eu cortei. Se eu fizer a projeção disso, vou ver, né? Aí na vista superior eu tenho como que eu fiz. Eu tirei 1/4 da peça, né? E fazendo a vista, né? Eu tenho na vista superior eu tenho a indicação do corte e aí em cima eu tenho a vista frontal.
Observe que o lado direito está em corte e o lado esquerdo está sem o corte, né? A metade da vista está cortada e a outra não, por isso é chamado de meio corte. Tá? No caso, foi chamado de corte AA. O meio do objeto não possui uma linha contínua. Ele possui esta linha, que é uma linha de simetria. Isso na vista do corte, ok? Assim eu consigo visualizar como que é o perfil dessa peça internamente. Olhem só, outros exemplos. Eu tenho a vista superior e tenho a vista frontal, né? Com os respectivos cortes AA ou corte AB. Vale lembrar que a nomenclatura dos cortes é geralmente realizada, feita através de letras, em sequência ou letras repetidas. No caso aí, temos as letras repetidas corte AA ou as letras em sequência corte AB. É claro que eu vou manter o mesmo padrão quando estiver em um mesmo projeto. E também não vou dar o mesmo nome a mais de uma vista em corte, independente dela ser total ou parcial, como foi. Corte parcial é empregado apenas na representação de uma parte interna do objeto com o objetivo específico de mostrar um detalhe da peça. Neste caso, não é necessário representar toda a peça em corte, apenas um local onde o detalhe está localizado. Vejam aí, nós temos um objeto e no lado temos, né, um corte parcial. O corte parcial ele não apresenta a indicação de corte na vista superior, até porque seria uma indicação bem difícil de ser feita, né? Apenas naquela região onde realmente tem necessidade de demonstrar algum detalhe interno diferenciado, é que foi feito esse corte, como se eu tivesse quebrado a peça nesta posição. Aqui eu tenho uma linha de ruptura. Essa linha deve ser sempre estreita, ou seja, fraquinha, e a mão livre, né? Aqui também, então, não tem a linha. Olha só, vou mostrar a diferença entre os cortes. Na primeira figura tem um corte total, né? Que é, no nosso caso, os exemplos que eu mostrei de corte longitudinal e transversal. Na segunda figura, eu tenho um meio corte. No caso, um meio corte longitudinal, né? Que poderia também ser um meio corte transversal. Olhem só, nessa figura do meio corte, temos, né, algumas características importantes a serem observadas, que a metade da vista, a parte externa, está mostrada juntamente com a parte interna, né? E que no centro, separando parte interna de parte externa, eu tenho uma linha de centro, que é dotada de tracinho. A última figura apresenta um corte parcial. Este corte parcial é apenas no local onde realmente precisamos fazer uma demonstração da geometria interna da peça. Observar aí a diferença entre os cortes. Agora, moçada, vou mostrar a ruptura. As rupturas colaboram na execução de peças longas. Você pode encurtá-las, como é mostrado na figura abaixo. Olha só, eu tenho uma peça comprida, né? Então, eu vou fazer uma ruptura, indicando que a peça sofreu um encurtamento, para que ela possa ser desenhada na escala que o projetista fizer a opção. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou cortar a figura, né, nesses dois pontos. Essa parte central, né, aqui está as linhas de ruptura. A parte do meio, então, eu posso apagar. E olha o que eu vou fazer com essas duas metades aí, né? Eu vou pegar e vou juntá-las, vou aproximá-las. Com isso, eu consigo fazer com um desenho que antes gastava, né, toda a extensão aí do meu slide, ó, gastar apenas uma parte do slide. E aí o que eu posso fazer? Ampliá-lo, né? Colocar o desenho à vista em uma escala, né, reduzindo menos, e assim eu consigo demonstrar melhor os detalhes. Existem vários tipos de simbologia para a ruptura, tá? É utilizada esse exemplo D1, que é uma linha com zigue-zague curto, geralmente utilizada em interrupções que são muito compridas, né, peças que eram realmente longas e precisaram ser rompidas para caber no desenho. Já o exemplo que está indicado pela seta com a letra C1, ele é uma linha à mão livre e é utilizado para
interrupções mais curtas, quando a peça não é tão comprida assim. Essa última figura apresenta duas peças, né? Então eu vou fazer a ruptura delas desalinhada, o que está sendo mostrado aí pela setinha vermelha. Eu estou desalinhando a posição dos objetos porque são objetos diferentes.